Olá, os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam no Iêmen 16 alvos dos rebeldes hutis, xiitas aiditas apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen. Foi o primeiro ataque aos hutis em território iemenita desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas, em 7 de outubro. Os hutis prometeram retaliar o que chamaram de agressão flagrante. Sob o pretexto de apoiar o povo palestino, os hutis fizeram 27 ataques a navios cargueiros no Mar Vermelho desde 19 de novembro, e não apenas a navios ligados a Israel, como alegam. Fustigaram mais de 2.000 navios de 50 países, principalmente no Estreito de Bab el-Mandeb, que significa Portão das Lágrimas em árabe, por causa do número de marinheiros mortos ao longo da história. O Estreito de Bab el-Mandeb separa a África da Ásia e liga o Mar Vermelho ao Golfo de Aden e ao Oceano Índico. Na sua parte mais estreita, tem apenas 30 quilômetros de largura. O presidente Joe Biden justificou o bombardeio aos hutis sob o argumento de que ameaçam militares dos Estados Unidos, que estão na área tentando garantir a segurança da navegação, militares dos Estados Unidos e de países aliados, e marinheiros civis, põem em risco a liberdade de navegação e prejudicam o comércio internacional. Esses ataques levaram grandes companhias de navegação a suspender o transporte pelo Mar Vermelho, por onde passam quase 15% do comércio internacional e 40% das exportações de petróleo. Isto obriga navios que vão da Europa para a Ásia a dar a volta pelo sul da África, aumentando a viagem em 10 a 14 dias e o custo do transporte em até 175%. O faturamento do Canal de Suez caiu 40% no início do ano em relação ao ano passado. O tráfego diminuiu 30%. Na quarta-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução proposta pelos Estados Unidos condenando os ataques à navegação comercial no Mar Vermelho e exigindo a suspensão imediata desses ataques. A ação militar teve o apoio de 8 países: Alemanha, Austrália, Bahrein, Canadá, Coreia do Sul, Dinamarca, Holanda e Nova Zelândia. Os Estados Unidos e o Reino Unido atacaram com aviões, navios e submarinos. Os alvos foram bases aéreas e navais, sistemas de defesa antiaérea, como radares, arsenais e plataformas de lançamento de mísseis, foguetes e drones. Na capital, Sanaa, em Damar, Odeida, Saada, Taiz e Zabid, todas cidades do Iêmen. Os ataques não devem intimidar os hutis e podem ser mais uma escalada na guerra do Oriente Médio se o grupo retaliar. Até agora, os hutis não atacavam navios de guerra dos Estados Unidos e dos outros 12 países que participaram da Operação Guardião da Prosperidade para garantir a segurança da navegação no Mar Vermelho. É improvável que o ataque aos hutis atraia o Irã para a guerra, que o Irã não quer um confronto direto com os Estados Unidos, mas os hutis também podem atacar aliados dos Estados Unidos na região, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, inclusive instalações de petróleo. A Arábia Saudita condenou o ataque. A milícia huti se chama Ansar Allah, os partidários, guerrilheiros ou resistentes de Deus. Seu lema é: Deus é grande, morte aos Estados Unidos, morte a Israel, maldição aos judeus e vitória ao Islã. Os hutis tomaram Sanaa, capital do Iêmen, em setembro de 2014, derrubaram o governo de Abed Rabo Mansur Hadi, que havia tomado o poder durante a Primavera Árabe. A guerra civil do Iêmen é um dos conflitos da Primavera Árabe que não acabaram até hoje, como as guerras civis da Líbia e na Síria. Os hutis controlam áreas onde vivem 80% da população do Iêmen. Seu regime é brutalmente repressivo, tortura e executa jornalistas, prende e tortura manifestantes pacíficos e restringe os direitos das mulheres. Os ataques à navegação no Mar Vermelho, em nome da solidariedade ao povo palestino, tentam resgatar a legitimidade dos hutis no Iêmen e no Oriente Médio e mostrar serviço à ditadura teocrática do Irã, que patrocina o grupo.
O jornal conservador britânico Telegraph, e eu citei isso ontem, noticiou que 200 milicianos hutis foram treinados pela Guarda Revolucionária do Irã na Academia de Ciências e Tecnologia Naval Imam Khomeini. O jornal britânico acusa o supremo líder espiritual da Revolução Islâmica, Ayatollah Ali Khamenei, de supervisionar pessoalmente os ataques dos hutis e pedir mais armas e mais equipamentos para a milícia. Em 25 de março de 2015, voltando um pouco atrás nessa história, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos entraram na guerra contra os hutis com o apoio dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido. Bombardearam intensamente o Iêmen, mataram pelo menos 9.000 pessoas, causaram fome ao bloquear portos, deixaram 21 milhões precisando de ajuda de emergência no país mais pobre do Oriente Médio, mas não conseguiram restaurar o governo anterior. Em 14 de setembro de 2019, os hutis reivindicaram a autoria de um ataque a instalações de petróleo sauditas com drones e mísseis de cruzeiro. O prejuízo chegou a centenas de milhões de dólares, a principal refinaria saudita pegou fogo, as exportações sauditas caíram temporariamente em 5 milhões e 700 mil barris. Os hutis também assumiram a autoria de um ataque com míssil balístico contra Riad, a capital da Arábia Saudita, em 23 de janeiro de 2020, e de um ataque com drones contra Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, que matou 3 pessoas em 17 de janeiro de 2022. Agora, os hutis podem voltar a atacar campos de petróleo das monarquias do Golfo Pérsico, além de suspender as negociações de paz com a Arábia Saudita sobre a guerra civil no Iêmen, uma das razões pelas quais os Estados Unidos demoraram a contra-atacar. Em 31 de dezembro, helicópteros norte-americanos afundaram 3 barcos dos hutis, matando 10 milicianos para repelir um ataque a um navio da companhia de navegação dinamarquesa Maersk. Em 3 de janeiro, os Estados Unidos advertiram que os hutis sofreriam as consequências de seus ataques se não parassem. Há 3 dias, os Estados Unidos e o Reino Unido abateram 18 drones, 2 mísseis de cruzeiro antinavio e um míssil balístico antinavio no Mar Vermelho. Os Estados Unidos tinham uma base aérea no Iêmen para atacar alvos da rede terrorista Al-Qaeda na Península Arábica, que fugiu para lá para escapar da repressão na Arábia Saudita. Depois que os hutis tomaram o poder, os militares norte-americanos saíram do Iêmen em março de 2015. Horas antes do ataque aos hutis, o Irã capturou um petroleiro grego, acusando de roubar petróleo iraniano. A guerra no Mar Vermelho, a guerra no Mar Negro entre a Rússia e a Ucrânia e as disputas territoriais da China com países vizinhos no Mar do Sul da China são sintomas de um mundo conflagrado por conflitos internacionais, pela volta do risco geopolítico, depois de décadas de avanço da globalização, com os dividendos da paz, com o fim dos dividendos da paz, hoje em dia, que o mundo teve no fim da Guerra Fria, quando havia ampla liberdade de navegação. O mundo entra num anos horríveis na análise do cientista político Ian Bremmer, presidente do Eurasia Group, a maior empresa de consultoria política do mundo. A Rússia está mais perto da vitória na guerra imperial de agressão contra a Ucrânia. A guerra no Oriente Médio tende a se alastrar e o ataque aos hutis amplia a internacionalização do conflito. Então, o mundo está ficando mais complicado e mais perigoso neste ano de 2024. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.